Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar a playlist de figurinos de linguagem, né? Então, como cenário para começar, eu estou colocando um cenário hoje de caminhar pela neve, né? Vocês vão reparar aí a neve encobrindo o ambiente. E aí o que isso emprega para nós subconscientemente? Que esse intemperismo ambiente, ele faz contração em nós, e dessa contração o nosso dever é orquestrar o ambiente sobre o favor que a gente pode acolher, né? No sentido de traçar obediências sobre esse plano. Então vocês veem, a gente tem esse plano e, consolidando a mente sobre esse plano, a gente diz andar sobre ele. E a gente tem um compasso para poder sobrepassada nos interpretar sobre esse ambiente, para encontrar cognições para dispulsar o percurso e encontrar uma chegada, né? Uma chegada que vai fazer tudo isso que a gente está iterando sobre as passadas nesse meio se tornarem um conjunto de associações que vão nos levar a valorizar, porque a organização ela é contínua e ela se diz intermitente nesse processo de desapegar-se sobre os conselhos para se aconselhar no automatismo, nessa consciência. E aí todo esse processo de integração é uma forma de fazer esses domínios de operação. Porém, na habilidade de buscar esses domínios sobre essas experiências, a gente tem vários tipos de escolha nesse plano, que são sobreplanos. Só que toda escolha ela vai ter o seu preço de desarritmalizar, ou seja, de despressionar o plano sobre a sua escolha, sobre a sua automação. E aí, dentro dessa seu andar, seu percurso, sua passagem, cabe a essa cognição interior desempregar capacitância lógica para responder se vale a pena ou não se envolver. Tudo isso é uma matemática de planos, onde a gente desressalta a partir de conversões de valores de convencimento em nós mesmos. O que isso quer dizer? Que quer dizer que a experiência e o compassar das repetições, das iterações, nos levam a aprofundamentos, principalmente aprofundamentos lógicos. E é isso que a figura de linguagem de hoje vai buscar nos chamar a atenção. Vamos nadar e a ver sobre essa tensão.
agora vou compartilhar a tela com vocês. E hoje a gente vai falar sobre o hipérbato ou inversão. E aí, para poder, entrar mesmo nessa piscina de vários haveres, de variações de haveres sobre as experiências que a gente vai encontrar nesses figurinos, até mesmo de servir deles para poder enaltecer algo. Bom, vamos primeiro entender a coroação desse grau. E aí, para entender essa coroação, a gente tem que entender esse descompassar aqui, ó. Ou seja, essa estrutura lógica. Para isso a gente tem que tem que destemer a pressão de desacordos lógicos e desacordar essas estruturas para disservir e dissociar delas. Ó, o H ele escala uma desexclamação de uma pressão que é escalada sobre um acento agudo, reagindo uma difração, uma pressão de uma atividade somada a um organismo. Agipérbato ou inversão. Inversão a gente tem como se fosse uma parede, que dessa parede a gente tem uma onda que é uma reação que bateu na parede e desondular. Sobre essa reação um V que desbate em algo, um V que desescala a reação sobre um parâmetro de uma atenção que agora ela vem com um acento um tio e dentro de um organismo. Inversão. E agipérbato. Então vejam vocês, bateu ou inversão, versão. Só esse versão e esse bato, a gente tem a múltiplas realizações para esses arcos aqui, ó. E o hiper, ele diz uma adesão, uma adestração de mão, um comprimento que vai empregar uma certa força para poder bater, ou para poder virar. E aí eu coloquei assim, ou inversão, o entrar por alguma repartição da possibilidade de se encontrar em um discurso de integrabilidade objetiva. Logo a gente tem um objetivo, a gente sai com o objetivo. Só que para chegar nesse objetivo, a gente tem um percurso, um caminho. E aí nesse caminho, a gente tem sobre o plano de percurso, a linha de acessos, e várias outras linhas
de sustentação desse acesso. Várias raias, né? Beleza. E aí o nosso objetivo está aqui. Esse aqui somos nós agora. O nosso objetivo é chegar aqui, ó. Porém, eu posso andar por aqui, por essa raia. Eu posso... Existem várias maneiras de chegar a esse objetivo, né? Existem várias maneiras de chegar. Porém, como aqui o que me arma ter uma objetificação de chegar a esse objetivo são parâmetros, né? Então esses parâmetros eles são abatentes. Eles estão no abatente do discurso indireto em nós, dirigindo nossos raios cognitivos. E esses raios cognitivos, eles nos fazem efeito nas terminações nervosas no sentido de instintivos, né? Os nossos instintivos, um pouquinho, porque a cada instante que a gente anda, instintivos, a gente descontraciona o sentir dessas ordenações indiretas sobre o que a gente desorganiza e apreende nesses instantes percutidos, né, sobre a percussão. E aí a gente vai se graduando a partir dessas percussões nesse itinerário, criando uma estratégia de percorrer percursos. E essa estratégia ela vai sobre as possibilidades. Logo essas raias, né, todos essas subversões de raios que defractam ao meu objetivo, eles vão se tornados pontuados, né? E aí, à medida que eu vou compassando sobre o percurso, a instintiva que eu organizei para esse objetivo vai sobre o percurso me itinerando e me desacolhendo sobre as pontuações que eu desenvolvo instintivamente. E aí, se eu vou para cá, se eu tenho alguma noção de que eu tenho que andar para frente, se eu virar para o lado, eu vou estar meio que fazendo negações. Porém, existem lados nas vias que tem que serem tomados por vializações. Ou seja, como se a gente estivesse andando de carro e a gente precisasse virar em uma rua para poder chegar em uma outra. Você não pode andar reto porque não é permitido, tem placas. Então, existem lados que a gente não precisa virar, mas existem lados que a gente precisa virar. Logo, se eu viro para um lado, aqui aparentemente tem positivo. E aí a gente tem os discursos diretos do ambiente, que são placas ou formas do ambiente contrair expressões em nós e gerenciar essas versões que alimentam esses instintivos que desenraiam em nós soluções para os nossos cubos motores, nos nossos objetivos, ó. Se eu fizesse um set aqui, ó, e ligasse aqui, ó, vocês viriam a roda acontecendo, a manifestação rodal, que diz que sintetiza para nós a expressão veloz. Porém, isso é só ilusão.
preditiva, né, sobre a versão, entendeu? Então a gente sempre tem essas subversões e esses sub-raios. E olha só o 7 desenvolvendo até mesmo o que a gente tem nesses descompassos, descomprimir o olho sobre a íris, né? Vamos ver aqui, ó. Íris. Acho que é pupila. Vejam vocês as pupilas. E aí a gente tem nesses setes pupilares, ó. Pupila, termo oriundo do latim pupila, menininha ou menina, dos olhos. É a parte do olho como um orifício de diâmetro regulável, que está situada entre a córnea e o cristalino, e no centro da íris, responsável pela passagem da luz do meio exterior até os órgãos sensoriais da retina. Bom, excelente. Essa é a pupila. E essa pupila, ela descontrai. Só que essas descontrações da pupila, elas são totalmente fisiológicas. No entanto, a fisiologia de contração dessa pupila, ela tem uma certa... Essa contração da pupila, ela tem uma certa uma certa cognição autônoma que desversa contrações com o ambiente por intuitismo, por intuição da parte que já particionou algumas vezes. Ou seja, são contrações de memória. Logo, a gente tem sempre uma guerra do exterior para o interior, né? Por quê? Porque a gente está sempre renascendo sobre as contrações já digeridas. Só que a gente até mesmo duvida dessa renascença. Nós duvidamos. E aí sempre jogamos para ver, jogamos coisas para frente para ver se estamos certos. E aí olha a imagem aqui, ó, o comprimento e a jogada. Então, antes de ir com tudo, a gente joga parte de nós, ou parte do campo que oscila em nós. E aí isso são ordenações de instantes. Isso são campos de compassão eletromagnética. Quando existe uma indefinição na nossa memória, existe uma dúvida em nós e nos nossos conscientes, que sobre esses instantes deixam os parâmetros a pensar, até que eles se dizem prontos para entrar e se desenvolver. Alguns parâmetros pensam muito rápido e conseguem o gestuar muito mais rápido, né? Então todas as contrações e incontrações são partes desses repertórios de contrações. E isso são buscas no interior de nós mesmos, sobre as leituras daquilo que a gente já sofreu. Molecularmente. E essas moléculas, elas se desarmam sobre principalmente as contrações pupilares. Por causa dessa câmara, essa câmara ela consegue colher energia num grau
de pulsos muito muito alto, né? É como se fosse uma tecnologia muito avançada nos disparos e contradisparos de energia. Vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui, ó, quantas vezes o ser humano pisca o olho por minuto. Mesmo involuntariamente, piscamos em média cerca de 20 vezes por minuto. Entendeu? Todos esses piscos são antecedidos por vários movimentos de variação de contração antes de piscar. Vejam vocês a janela, né? Você tem a janela aqui, ó, e a pupila. E aí, antes de você fechar o olho, cara, tem vários movimentos aqui. E esses movimentos eles fazem assim com as ondas das luzes, olha. Eles mastigam elas sem com que você perceba. E logo você está construindo vários gráficos de descompressão da luz, né? Então você compra a luz sobre o seu ritmo, e isso desritmiza você sobre os compassos. Então, sabe, esse hiper, ele é quando você consegue gerenciar bem esse compasso de mecânico, né? Vamos ver isso aqui na nossa. Então vejam vocês como que nós desenhamos as interações com o meio ambiente. A gente tem o plano terrestre, né? Que é a camada de terra que a gente fica por cima e despressiona ela. Mas a gente tem a camada atmosférica, a camada de ar, que é sobrecarregada de radiação. Essa radiação, ela desexpressa na atmosfera. E essa pressa da camada de luz, principalmente sobre todas as terras e todos os materiais da Terra, desorganiza toda a atmosfera. E aí a gente tem várias diferenças de pressões e de raios, porém a gente está sempre interceptando eles e desconstantificando as entregas dessas dispersões. Ou seja, a gente compra esse compasso, se compadece fisiologicamente dele, embora vários elementos andam variando o ambiente e essas pressões, principalmente pessoas ou animais que se movimentam. O movimento ele descompassa o ritmo atmosférico. Veja você, se um mosquito passa aqui, ó, ele transforma a atmosfera e a radiação que está no compasso. Logo, a minha pupila, por estratégia, busca capturar esse entorno, porque a gente apreende que é um risco, né? Um risco na compra desse compasso atmosférico. E aí vejam vocês, se a gente pisca 20 vezes por minuto em média, né, na pesquisa geral, mas antes de piscar, olha só o que a gente está fazendo. Várias contrações. Tudo isso aqui, ó, é acesso à memória. São inversões, são hipérbatos de concessões memoráveis. Isso faz com que a gente consiga maior desenvolvimento sináptico por conta
desse gradiente de percussão constante. Então é como se a gente aderisse o relógio, só que com segundos da mente fazendo essa fisiologia precisar de estar, se garantindo de que está, né? Por conta do risco, né? Desse interior contra exterior e exterior contra interior. Por quê? Porque as diferenças de pressões, diferenças de fontes, elas descompassam preços em nós. Nós queremos poder pagar, entende? E pagar é aprender a ler, aprender a praticar, a treinar essas questões. E aí isso, entrar por alguma repartição da possibilidade de se encontrar em um discurso de integrabilidade objetiva. Vamos passar aqui, pressão e seus précios. Então a gente tem a pressão e os seus preços, SOS, e o SOS com C cedilha, fazendo preços, né? A troca dessa dimensão, o redimensionamento. Daqui, SS ou C cedilha, preços ou presos, ou preços, ou impressos, ou impressões, né? Bom, as pressões, elas são variações, e a gente tem vários tipos de variações. A nossa capacitância de detectar as variações aqui diferencia-nos, né? Então, quantos tijolos a gente tem de capacitância de diferenciação dessas pressões e como a gente os consulta é que diferencia-nos. Então, nossos modelos de organização e de retenção de diferenciações nos transforma. Essa é a chave mestra que abre as portas da mente. Bom, por quê? Porque isso é matemática de feixe, e o feixe é o que nos permite sentir e organizar os sentidos. Vejam vocês, por que eu estou falando isso? O olho, ele só capta feixes. A pupila, ela só modula feixes. Todas as nossas estruturas, elas são desenvolvidas, desabertas por feixes, né? A gente sempre tem um compasso de feixes. Então, todo feixe, ele desaprimora-se sobre esse gradiente de abertura, né? Cadê? De dobradiça, assim, fazendo a exponencial dessa forma. Então, se você vai abrir uma porta, o gráfico é assim, aqui, esse é o gráfico. Se você vai abrir alguma porta, esse é o gráfico. Só que se você quer consultar algo nessa porta, piramidalmente é assim, você tem uma pirâmide de abertura, né?
Veja vocês. E essas aqui, ó, são as contrações musculares. Entendem vocês? E aí quando você descontrai essa entrada, você modula o gráfico, né? Logo você encontra você consegue encontrar o feixe certo, né? Vejam vocês, nessa exponencial a gente tem um feixe, né? E esse feixe ele representa para nós a abertura de alguma dobradiça, ou dos olhos, tanto faz. E aí nessa abertura ele completa, né? Esse feixe aqui, ó, ele destriangula assim, ó. Ele eleva assim, ó. Ele chega até aqui, ó. Só que sempre quando você for abrir, vai haver esse tipo de capacitância. Porém, você pode abrir ele em dois, fazer operações matemáticas com esse feixe. E aí você vai juntando coleções dessas operações matemáticas e vai costurando essas coleções de operações matemáticas. E elas vão desimprimindo compassos. Quando você apreende muito um compasso, você eleva esse compasso ao quadrado ou ao cubo na sua interpretação. E aí essa elevação consegue fazer movimentos mais rápidos. E é esse aprimoramento muscular que a gente está falando. A gente tem esse aprimoramento muscular que nos leva à memória. Por isso a gente tem memória muscular. Entendeu? A memória muscular, ela vem disso. Aqui, ó, vamos pôr aqui. Memória muscular. A prática da diferenciação de feixes elevados ao expoente insistente. Então, quando a gente insiste em uma atividade, como eu dei o exemplo de abrir e fechar o olho, a gente consegue acessar memórias, né? Facilitação de acesso à memória. Entendeu as portas da mente quais que são? São modulações de feixes que compassam. Modulações de feixes que compassam aquilo que já compassou. Isso é acesso à memória. E aí, esse é o preço, né? É a atividade física contrária à pressão. Um pouquinho, ó. O preço é a atividade contrária à pressão. Por quê? Porque a contrária é o ajuste, né? Você tem o ajuste na contrária, né? Você manda um feixe, ó. E aí nesse feixe, se você não, por exemplo, modular a pupila aqui, ó, para abrir em determinado grau, esse feixe ele não vai chegar no vetor certo, né? Então existe essa modulação. Você podia fazer assim, depois, aí olha só o vetor mudando.
depois voltar assim, e aí olha só como é que faz. Entendeu? Então é tudo abertura, saca? Então vamos voltar aqui, ó. Pressões. Logo, pressões são aberturas, são modulações. E essas modulações, elas digitam em nós valores. Toda ordenação depressiva tem seu volume de pressão para ser contida. Então, esse é o complemento, que vai dizer vetor, vai vetorizar. Sacou? Toda pressa, né, ou toda diferença de pressão tem a sua depressão e a ressentiva dessa pressão para poder estabelecer equilíbrio. Então, se a gente tem uma corda bamba e uma corda parada, se elas baterem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, elas vão ter suas depressões, as duas, para poderem as duas entrarem no mesmo pulso. Entendeu? Então isso é adequação. Você somar ou indiferenciar duas pressões. E aí a gente chega nos conjuntos, né? Você tem uma interseção de conjuntos que desafirma dois desequilibrações. A gente chegou agora no potencial da vida, porque a partição da vida no autocontrole busca capacitância para poder encontrar as interjeições dos meios, porque as interjeições dos meios, elas nos permitem isso aqui, ó. Nos permitem fazer os sets, os sets de intuitivos, né? As forcas intuitivas, que por você calibrar essa forca aqui, ó, você fazer essa calibração nessa forca que desintui, né? Ó, aqui a gente tem a intuição. Só que essa intuição, ela pode ser calibrada aqui, ó. Então a intuição, ela deve partir de objetivos. Então você tem o objetivo e a escala do objetivo. E aí a escala do objetivo para chegar sobre essa intuição de rota ou de roda, se você preferir, vai ter que desafirmar a afinação dos sets. E olha os sets aqui, sacou? E esses sets eles são a expressão que vai despotencializar aqui, ó, o comprimento desescalar da sua intuição nesse compasso, né? Porque olha só, esses sets eles vão rodar num plano, e sobre esse plano e sobre o seu conhecimento, a sua interação com o plano, eles vão se afirmar a partir dos compassos e das intuições programadas a ida, e vão conseguir ir e se aflorarem nesse ir, né? Porque tem isso também, porque todo o caminho é arriscado, né? O desenflorar, ou seja, a depressiva de um caminho, ela pode ser causada por várias coisas, né? A gente tem vários contramomentos de partição. Por exemplo, eu saio daqui e acabo encontrando algo imprevisto no caminho. Então esse imprevisto,
ele se torna um agente depressivo. E aí eu preciso de um gasto maior, esse é um preço maior, um presão maior, que eu preciso de um gasto maior para poder conter essa desafirmação no meu organismo. Entende? A pressa desconstrói organização para obedecer sobre sua constrição denominada. Então, beleza. A pressa, ela desconstrói uma organização. Então, vamos colocar a pressa como um sujeito, né? Pressa é como se fosse para nós agora uma pessoa, um indivíduo, uma entidade. E essa entidade, ela precisa de construir sua organização para ser elevada à pressa, para ser chamada de pressa. Então a pressa, ela desconstrói a organização para obedecer sob sua constrição. Então toda a pressa, todo ser que é pressa, né, que é elevado à pressa, precisa de desconstruir a organização para poder obedecer sobre sua constrição denominada. E aí, por que constrição? Porque a pressa, ela faz uma pressão, e a pressão, ela constrói, ela constringe, né? Ou seja, ela informa sobre a mudança de energia. Então a gente aplica energia em algo e espera que esse algo, né, esse comprimento de energia, vetorize o efeito da pressa. Então, ó, se a gente tá, se a pressa é uma entidade, ó, peraí. A pressa é uma entidade, né? E aí ela entrou em você, né? Ela entrou em você porque a pressa entrou em você. Não, peraí aqui, ó. Entrou em você a pressa. Mas por que a pressa entrou em você? Vamos lá construir. Porque fisiologicamente, por quê? Porque fisiologicamente a intuição organizada em seu discurso indireto afirmou intuitivamente essa entidade desentimada. E aí você desentimou esse figurino em você por conta da sua organização, né? E aí a gente tem esses sets aqui, ó. A gente falou, a gente tem um objetivo, e nesse objetivo a gente tem subobjetivos, né, num plano. E aí, sobre o instintivo da organização objetiva, a gente tem vários sets que são as raias que nos encobrem sobre esse objetivo. Aí quando a gente organiza esse objetivo, a gente fala, ó, meu objetivo é chegar em tal local, em tal hora, com tal coisa, e falar com quem que eu cheguei,
e que isso, aquilo, isso aqui. Então tem vários objetivos, né? E até mesmo você ensaia esses objetivos sobre os seus padrões de conhecimento, né? Sobre os instantivos instalados em você. E aí você desinforma essa sentença, né? E aí aqui, ó, aqui a gente tem na pressão que vai sentir os objetivos de expressão, né? Então tudo é assim, ó. Tudo tem a pressão e a contrapressão, né, que vai dizer modulação ao vetor em consignação. Né, então essa é a equação. Pressa desconstrói a organização para obedecer sob sua constrição denominada. E aí a pressão existe e ela assume um estado de diferencial do plano. Ela sobrevoa em alguns compassos. Então, ó, a pressa, ela existe então. E ela está sobre uma posição dentro desse previsto. Então, algo imprevisto, ela diz a pressa. Mas mesmo coisas previstas, elas também dizem a pressa. E essa pressa, ela assume um diferencial de plano, porque ela precisa sobrevoar em alguns compassos. Então, a gente tem essa forma de modular a pupila, né? E aí o feixe, ele é constante. Porém, quando a gente vê algum movimento intercalando esse feixe, isso nos diz a pressa. E aí, para poder interdizer essa pressa, a gente cumprimenta essa modulação fazendo a constrição molecular aqui, ó, constrição muscular, que interliga as moléculas que estavam debandando esse feixe. E isso causa uma diferença na exponencial que assume impotência fisiológica ou superpotência. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso nesse esquema de hipérbato ou inversão? Porque dependendo desse figurino de linguagem, a gente sofre esses processos fisiológicos de mediação desintuitiva, para poder readmitir o contexto da operação escalar figurinizada. Que isso quer dizer? Que existe uma pré-programação de sentidos. Se a gente não pré-programar bem, o programa ele pode fazer inversões de valores e até mesmo desordenar a partição. Se a gente tem uma desordenação na partição, a partitura, que é uma representação escrita ou um sistema escrito musical padronizado, ele sai do contexto do padrão. E isso fere ou interfere no sentimento. Pois o sentimento ele é a maior via de acesso interior. O sentimento, né? A escrita ela acessa o interior, e a escrita ela diz libertar a capacitância dos sentimentos,
né? Ela diz aconselhar, diz domar o ser para que ele se abra sobre aquilo que ele não consegue se abrir. E a escrita, ela tem essas chaves de cofres. Porém, se existe essa figurinização, ela precisa ser bem colocada, porque essa colocação desse figurino, ela permite na partição um momento solo, que representa a janela de condução que o proprietário dessa leitura ou dessa partição tem nesse toque de interpretar, de fazer a organização consentida sobre esse manifesto hipérbato ou inversão. Então, por consequência desse sentimento que é individual, a capacitância de sentir sobre essa forma de sintetizar sentimentos coloca uma certa liberdade no usuário dessa ferramenta de desapertar sentidos em nós, né? Desenraiar ou enraiar em nós sentidos. E aí, dentro dessa escala de partitura, a gente consegue inovar. Nós conseguimos inovar repartições, ou seja, encontrar possibilidades de se encontrar em um discurso de integrabilidade objetiva. Porque dentro de um objetivo eu posso criar funções para melhorar os estímulos desse objetivo. Ou seja, fazendo configurações instantivas sobre acordos de preferência fisiológica. Mas não só fisiológica, depende do contexto das integrações, né? Existem leituras em vários planos. Uma leitura que não para é a leitura do chão, porque do chão você não sai, de algum chão você não sai. Você sempre está compressionado em algum chão. E esse chão, ele não sai de você. Esse chão acaba sendo uma maneira de você encontrar a percussão desses instantivos em você. E aí, substantivamente, a gente tem essas linhas de subdivisões do plano em que você se encontra. Logo, a gente tem objetivos e a gente tem uma mente aqui, ó. E aqui a gente tem consultas em mente sobre essas expressões, que são faíscas, né? Desengraficular, distando os nossas escritas. Então essa pressa, ela existe e ela é consentida em modulações, né? A falha na aderência prova o contraponto da captação, porém nem por isso a resultante é consignada a essa consideração. Tudo vai de apontuação em sua capacidade de se ver e vestir daquilo que viu, que me extinguir na mente. Agora, essa palavra aqui, ela representa para mim todos os vetores que são carregados na mente na hora de uma improvação. Ou seja, ela representa toda a alimentação de um instante. Eu vou mudar de janela, que aí vocês vão ver. Essa palavra aqui, ó,
que mastiga e engolir na mente. Ela representa a soma de tudo, de todo o ambiente em um instante. Então, a gente estava falando que a pressa ela existe e assume um estado de diferencial no plano, né? Então, se a gente colocou o plano como esse desenho aqui, ó, dessas linhas, se esse aqui era o plano, tal, a pressa ela vai passar pelo plano, só que ela vai diferenciar. E aí a pressa ela é um instrumento de inversão, né? Então a gente tem vários instrumentos de inversão. Instrumentos de inversão. Por quê? A aversão é o padrão. A inversão despadronifica para assumir um processo diferido, né? Despadronifica isso. E aí esse processo diferido ele assume aquilo que a gente chama de julgamento. Assume o julgamento do que infere se o objetivo foi concluído e se o dano, e se as mudanças do padrão não causaram nenhum risco maior do que o previsto na normalidade. Então é assim, toda a despadronificação difere, né? Tem uma diferenciação, um diferido. Porém, dependendo do capacitante em desparametrificação, ele consegue fazer essa indominação comum. E aí, indenominando esse comum, ele consegue a sua denominal, né? Então, o alcance de denominal. Isso entra naquela parte de naquela questão da meritocracia, né? Tal da meritocracia. Bom, vamos lá então ver aqui se a gente consegue. Bom, então a gente falou que nós temos vários planos e sobreplanos desse plano. Falamos que a gente tem maneiras de escrever objetivos que dentro dos sistemas nossos a gente tem o conjunto de organizações que desinstintivar pré-cognitivamente até que esse pré se dispare e dentro desse plano ele se sinta
dentro dos instantes pré-cursando, né? E aí todos esses prés e esses cursos, eles inauguram o que a gente chama de conjuntos de instantes, que são partituras desenvolvidas pelos sensores desses sets, desses sistemas, dessas integralizações fisiológicas. Porém, em cada instante a gente tem o que a gente chama de como é que eu escrevi? Eu escrevi assim, ó. Quimastingulir na mente. E aí, cada instante a gente tem o quimastingulir na mente, que refere-se a todas as deplorações fisiológicas que emprestam sobre a objeção refinada e referida a deploração físico-química que contrai sobre essa sentença na mente. E a gente repete isso várias vezes sobre os discursos objetificados que desinstantificam em nós substantes. Então a gente tem os instantes e os substantes. E a gente desassusta sobre esses substantes, porque a gente tem uma coleção de substâncias para desassustar as pré-cognições que, embora às vezes possam nos assustar, como por exemplo coisas que saem do parâmetro da normalidade nesse plano, ou que estavam imprevistas, né? E aí, sobre essa imprevisibilidade, a gente vai descolecionando modulações de inaugurar nesses substantes mais substâncias pré-cognitivas, para dizer a cada instantes pré-cognitivos a descognição que você pode aplicar, desarmando-se ou até mesmo desatirando, dependendo das instintivas. E isso apreende mecanismos motores de desapressionar ou pressionar sobre uma janela de aperfeiçoação com os meios, com esses planos de passagem. A gente tem vários planos. O plano que a gente mais tem afirmação na vida é o plano material da Terra, né? Do plano das pressões terrenas. Por quê? Porque dele a gente não sai, a gente está comendo dele a todo momento. E a gente tem as pressões que são mais constantes dentro dessas janelas de tempos de passar nessas pressões e inaugurar esses substantes, né? E aí, quando a gente diferencia essas substâncias, essas pressões, a gente consente isso e desafirma ou clona subtrações dos instantes para reordenar configurações para estar em ambientes diferenciais. Depois a gente descarta esse clone ou guarda resoluções desse clone ou pega estratégias desse clone e coloca no nosso contexto normal, na nossa normalização, né, nessas regionais que a gente vive, principalmente que descurta com as pressões interiores, ou a gente volta ao normal que a gente era. Mas assim, a gente está sempre arrecadando de expressões de comprimento. Nós somos muito importadores de novas resoluções de pressões de padrões, e a gente faz isso tão automaticamente que a gente nem se dá conta, porque a gente desimporta com isso.
pelos volumes que entram em nós, é muita saturação. Mas a gente tem esses planos terrestres, a gente tem um plano das debatições atmosféricas e dos feixes de luz e das diferenças de contrações que nos ajudam a piscar e sobre os picos de piscos lembrar de momentos, principalmente de passados, que às vezes a gente nem sabia que ia lembrar, mas sobre as inadequações ambientes diferenciais a gente lembra. Outra coisa, a gente lê, né? E nessas leituras a gente consegue acessos. Uma forma de ler é a leitura de imagens. Imagens nos dizem processar e protestam em nós as discussões estéticas, né? Então todas as imagens elas fornecem inúmeros consentimentos que são leituras de expressões. A gente desapressionando a pressa de ler, a gente consegue ver sem pressa e colher vários dados dessa leitura e organizar esses dados, né? Bom, esses são exemplos de leitura que em alguns casos, dependendo do ambiente, a gente leria com pressa, mas se a gente buscar nessa sentença da pressa e desse objetivo de ler, fazer configurações de ritmos de leituras de partições sobre esses contratos, né, a gente vai se pegar lendo e buscando essas pré-cognições afirmadas, né, nesse tipo de leitura. E aí a gente consegue separar os contrastes em partes e evidenciar os dados e encontrar as interjeições de uns dados com outros para poder tragar essa sentença, esse perfume, essa diferença de expressão. E isso é ler, né? Isso é ler, isso é entender esses enaltecimentos dos homens. E aí você consegue redimensionar as palavras que são chaves para você desconstruir melhores que mastim engolir na mente. Então você consegue redimensionar, configurar esses instantes, né, que eram atestados pela pressa ou pelo modelo de pressão sobre esse envolvimento, porque muito disso está na indireção, né, nas indiretas. São partições indiretas. Agora eu vou falar da derivada aterriva terra plano de se encontrar aflixo, né? Todo objetivo ele se acordoa com um princípio ativo, né? Esse princípio ativo ele delega os órgãos sobre as pressões discutidas, né, nessa integralização. Então, quando a gente prepara a cognição fisiológica, a gente já pressente o que a gente vai encontrar no meio, no plano. E a gente é altamente inteligente para isso, porque a gente tem muita capacitância de imaginar e de desenvolver idas
no plano das ideias. Então, antes de sair para algum objetivo, nós sempre temos a imagem, a imagem dessa ida, desse plano. Só que a gente também tem a contraída. E aí a gente tem as proporções da contraída. Então a gente tem a exclamação e a contra-exclamação, a imaginação e a contra-imaginação, e a gente tem o nosso. E aí a gente tem a resolução disso tudo, que é o conjunto desses três. E esse conjunto ele diz a porta, que vai dizer um feixe sobre todo isso. E aí esse feixe ele vai assombrar você sobre a sentença que você vai receber. E isso vai iterar você sobre os instintos, porque você coleciona isso, ó, instinto. Porque isso ele vai gastar uma parte desse pneu, desse instante, desse bloco de passagem. Então isso são sentenças diárias, né? E no dia a dia a gente tem várias delas. E cada sentença é um bloco de partir, imaginar que partiu, partir e desimaginar as dispartições também, que podem ser contrárias. Então a gente tem um vetor contrário, um vetor de partida e a quadratura, né? A soma dos dois, que vai desenvolver você. E aí isso vai buscar sobre os instantes a harmonia que vai rodar. E aí essas coleções de rodas, elas vão chegar em algum ponto. E aí nesse ponto, vai ser indexado nas operações, né? Aqui, ó, operações destrianguladas nesse seu eixo de idas, entendeu? De sentenciações. E essas sentenciações, elas representam as distributivas orgânicas que você utiliza para se consultar sobre plano de idas, ou desfixar-se. Então, quando você tem uma contrafixação, você fica aflixo, né? Porque você carrega a atenção nessa distributiva que descontraria o F. Então, para você liberar esse aflixo, você tem que entregar a parte disso para o lixo, né? Ou descascar isso. Então você faz o A lixo para tirar esse flixo, esse inflexor de sentença, ou esse elétron negativo, e voltar o A fixo, ou o A fixo, o A positivo. Então, ó, plano de se encontrar nessa desintervalização de operação bruta, terminando a inversão de você diariamente, né? E aqui, ó, a gente tem vários sets, ó. Então uma roda ela pode ter vários sets. E sets são isso, né? É você pré e pós, né? E todos esses são triangulares. Por que são triangulares? Porque a gente imagina o ir bem, né? Tudo que pode ir, que pode ser bem, tudo que pode ir, que não pode ser bem, né? A gente, ó, o previsto. Então a gente tem o previsto,
Previsto, vestiu a roupa, e aí a gente tem o imprevisto. E o vestido. Não, aí o vestido é o vetor. É o que você vai entregar nessa sentença, nessa organização de instintos. E aí você tem a derivada. Isso é derivada. Você entendeu? É trabalhar sobre as interjeições limitadas que você conhece, né? Porque você coloca um índice na derivada, um índice de inconhecimento para poder aumentar o limite. E aí, disso você deriva fazendo assim, ó. Você vai fazendo a helicoidalização de instantes, ou seja, desamolando a cada interjeição sobre esses parâmetros. Se você se torna autossuficiente nessa helicoidalização, você se acuida bem sobre esses investimentos que são contínuos no dia a dia e são os modelos de expressões suas. Aí você coleta e coleciona várias expressões boas, e aí você tem uma vida que te expressiona bem. Entendeu? Não tem mais nada do que isso. Isso é agricultura da realidade. A gerar o I da cultura, da roda, das horas do dia a dia. Vamos ler aqui, ó. A rivalidade contra o certo precogniza um desinstinto de agressiver. Então a gente tem a agricultura e o agro de se ver, o agressiver. Correr por alcance de sentir-se errado ou disparado em fluxo do contraste expedido pela contração da fonte. Então a fonte, ela é derivada também. A fonte, ela tá sobre as suas pontuações de conhecimentos das fontes, que desintimidificam você sobre as suas acertações, de procurar acertar-se. A gente tem a fonte terrestre, a fonte solar, a fonte material e a alta fonte, que é a sua ignição sobre todas essas fontes, né? A gente tem a fonte sonora também. E aí todas essas fontes, elas demandam contrações de você, né? E a contração que você consegue dar a elas vai de instante, né? E não só de instante, mas sobre a sua interação com elas. Por exemplo, se você está ligado a uma fonte solar e você está se sentindo superaquecido sobre essa fonte, né, que está até saindo calor de você e você está transpirando, se você vai para a sombra, né, aqui por exemplo, sombra, aqui não está pegando sol, né, e aqui está a sombra. E aí você entra na sombra. E aqui a temperatura da sombra é muito baixa. A diferença de temperatura que você vai sentir vai ser muito grande. Logo você vai despressionar rápido essa energia, essa caloria. E isso vai criar uma agressividade por conta dessa interseção, desse contraste. Então olha só o contraste. A gente tem contraste sonoro, contraste material, contraste luminoso,
contraste de temperatura, contraste de que mais? A gente tem vários tipos de contraste e tudo isso é antena, né? É interjeição, é exclamações. Se a gente se liga a uma delas, elas entram em controle e às vezes descontrariam a gente, fazendo essas interjeições de contrastes nos fluxos. Isso dispara em nós a incoerência de sentidos, né? Ou seja, a inconstante. E essa inconstante, ela entra no nosso parâmetro de instintos. Logo, a gente, sobre inconstâncias de alguns relacionamentos de processos, passando sobre os meios, a gente desenvolve o alixo a eles, né? E aí a gente se fixa, principalmente quando a gente tem objetivos nos vetores que não são constantes, porque esses são saudáveis, esses são seguros, e esses não fazem com que a gente se sinta errado. A indiretriz de parâmetros em universos residenciais buscam efeitos desconstruídos pela observação dos cuidados, que de bebês mostram a lucidez dos processos dinâmicos. E aí bebês a gente pode colocar como bebidas mesmo. Só que a gente tem os bebês que nos dão bebidas. Por quê? Porque beber água é um cuidado que a gente tem, né, para abastecer. Beber gasolina é um cuidado que a gente tem para abastecer veículos, né, para continuar andando. E bebês a gente precisa de dar os cuidados para eles. Então, bebês eles têm essa dinâmica. Então, serve também. E assim, todos os universos eles podem serem diferenciados por a inuniversidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a individualidade despotencializa sobre essas interjeições derivadas a invariação de um indivíduo consentir um universo sobre seu ressaltar. E aí isso indiretriz a ele parâmetros que ele organiza nessa sentença para descompletar ou desimpressionar as pressões que instintivamente desassustam ele nesses instantes. E aí, sobre isso, a reversiva busca de entendimento cria variações de efeitos, ou seja, a rivalização dessas inentendibilidades conjuntas por universalização de consolidação individual. Vejam só, desconstruídos pela observação dos cuidados. Por quê? Porque não há quem o diz cuidados com maiores confissões de dizer do que o ser que é sensível em ser, que desapressa a necessidade da sensibilidade. Então não adianta a gente colocar placas, brigar, apontar dedos e gerenciar contrastes. Por quê? Porque essa individualização é a capacitância de acessar o manifesto das pressas e desconstruir ou receitar a desconstrução da ordenação fisiológica que se cuida da sensibilidade.
E aí a gente tem esses manifestos de sensibilidades, que são as bebidas, as hidratações, os bebês. E eles mostram a lucidez dos processos dinâmicos, porque eles são os maiores verdadeiros das razões fisiológicas. Porque fora dos bebês existem muitas indeferenciações fisiológicas nos compassos de ultrajar seus manifestos de créditos, né? E aí é muito incontestável por conta das fixações que eles acolhem na imposição das intempéries do meio. Ou seja, de tanto imaginar um meio bom e de tanto pegar a imprevisão, o ser ele se tornou uma grande inverdade sobre a invariação. E agora ele se liga mais na invariação do que na imaginação. Ele tem dificuldade de imaginar por conta da invariação dessa imaginação. E ele só consegue imaginar com coisas fixas, pegando nas pontas fixas, segurando nas pontas fixas. Até mesmo construiu pontas fixas para poder imaginar sem a lixa de ninguém, a lixação de ninguém. Entendeu? Porque é necessário, né? É a triangularização até mesmo do organismo, dos sistemas orgânicos. E aí essa é uma inversão de buscar consignações para poder afirmar processos vetoriais que foram submetidos a intempéries, a inversões das imaginações, das contrações que eram em processo instituídas. E aí dessas variações a gente tem as inversões nessa interjeição dinâmica. E aí isso descompradece a lucidez, que é a realidade. E a realidade ela mora nessas interjeições. O homem não consegue ser homem sem esses dois pré-vetores, né? Essas duas pré-injeções. Vejam vocês, a gente sempre tem esses dois lados. E aí aqui, ó. Aqui e aqui a gente tem que puxar para cá ou puxar para cá. Puxar para cá ou puxar para cá. Puxar para cá ou puxar para cá. E aí a gente tem o eixo e as sentenças. Sacou? E aí dentro da sentença eu posso puxar para o outro lado também, inverter essa sentença. Por quê? Por conta dessa entendimento. O homem ele está no meio. E aí a gente tem a imaginação vetorizando o I, né, a necessidade, a obrigação e a pré-imaginação, e o homem imaginando não ir. Qual o vetor que vai ganhar? Né? E aí é sempre assim. Discorrendo sobre a contração, o abrir de uma dobradiça coloca a despertar da mudança de plano de pressão e embate sobre diferencial o verso que anterior se enterra
pela descoerência que busca se reconectar pelo campo omissor de fundo. É isso que eu acabei de falar, quer ver? Eu falei isso nesse dos olhos, vou falar nisso aqui agora. Então a gente tem as dobradiças. E essas dobradiças, elas são muito importantes porque elas colocam em eixo a capacitância de movimentar planos, ou seja, fechar e abrir planos. E aí vocês têm aqui, ó, se eu fecho essa porta, a gente tem o plano fechado. Logo, a ecossituação revestida por estar nesse plano me assume um acesso à mente, né? Quando eu abro esse plano, vejam só, existe a operação de diferenciação do plano até que ele chegue na indiferenciação. E aí a gente começa o escalar. E esse escalar vai exponenciando todas as operações que fisiologicamente vão ser exportadas para os nossos sentidos para desassociar essa dobradiça ou esse novo plano entrando na porta das possibilidades de desexpor em nós pressões. E aí, em cada caminho, que são porções mais ou menos estreitas de terreno entre dois lugares por onde alguém pode seguir, em cada caminho a gente tem essas interjeições. E isso faz escolhas em nós, né? Então a escolha, ela desestrangulariza, né? Igual eu mostrei ali. Desestrangulariza. Então a escolha, ela desestrangulariza. Se eu vier pra cá, se eu vier pra cá, né? Olha só. Ao desestrangularizar das escolhas. Percebem? Só que aqui, ó, a gente tem os sets de escolhas. Por que eu escolho esses? X ou Y? Por que eu escolho esse? Aí eu tenho aqui, ó, porque o vetor de imposição para esse tá menos eletronegativo do que esse, ó. Aqui a gente tem mais eletronegativo e aqui a gente tem mais positividade. Então destriangula para a direita, né? E aí às vezes a gente pode colocar interceptores de destriangularização. E aí a gente faz as bolas das vezes, ou a bola do dia. Quer ver? Bolas. Vejam só. Se eu continuar fazendo isso, eu consigo voltar para cá fazendo uma bola. Então eu vou conseguir voltar aqui, ó. Se eu vier para cá e destriangular aqui, ó. Vamos ver aqui, né? Aí eu tenho nessa daqui, ó. Eu tenho a opção de vir para cá e a opção de vir para cá. E aqui eu tenho a opção de vir para cá e a opção de vir para cá.
vi a bola? Quem viu a bola? Quem viu a bola? Tan, 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 tan. Viu? Conseguem ver a bola destriangularizando? Aqui, ó. Eu tô aqui. Aí eu tenho que escolher vir pra cá ou vir pra cá. E aí ao mesmo tempo, quando eu chegar aqui, eu tenho que escolher pra cá. E nessas escolhas a gente vai girando, né? Vai girando. E isso representa o acesso à mente. Isso representa a partitura que a gente vai desescolher para sentir. Isso representa interpretação de um texto, né? Conjunto de palavras escritas em livro, folheto, documento, etc. Porém, todo texto, quando a pessoa ela vai estudando texto, vai estudando estruturação, ela vai cada vez mais vendo que todo texto é igual, no sentido de desinformar escolhas, sacou? Então todo texto ele tem um caminho previsto, ele tem um certo gênero, e aí a apropriação desse gênero, a gente ao começar a gente tem o título, a gente tem modelo de expressão, compasso, e isso tudo vai desenvolvendo a mesmiose, né? Porque quando você se envolve com tudo isso aqui, ó, isso tudo vira harmônico. Quando você consegue deixar tudo isso harmônico, você consegue dissenticiar íntimo do cubo apreendido nessa orquestração de harmonia do autor. Logo você consegue chutar bolas antecipadamente, ou seja, entender o futuro dos personagens. Você consegue brincar com a leitura, você consegue destacar personagens ou menções desse escritor, saca? E aí vejam vocês, o bowling. Por que é bowling? Né? A gente tem a imagem, vários elétrons negativos desexclamando, fazendo exclamações que dizem, oponenciam esse artista aqui. Ó, ele está desbolado, desbulinizado por conta dessas interjeições de meio. Ou seja, isso desinsensibiliza, né? O bullying, ele insensibiliza sobre essências de exclamações, a harmonia que o ser consegue apreender de um desenvolvimento, da sua individualização, buscando individualismos, divisões. Então o bullying ele repreende o ser na sua universalização, né, no seu na sua individualização, porque é como se não permitisse ele se dividir, né? Mandasse ele ficar parado. E parado, esse parâmetro de parado coloca o interior das pessoas
em um volume muito de processamento. A gente precisa do movimento para processar, né? A bola ela precisa de movimento para rodar, para estar em plano, né? Ou para despressionar-se em plano. Olha a exponencial da bola, saca? E aí, se você desfreia os instintos ativos das pessoas fazendo isso aqui, ó, você coloca a pessoa no plano das ideias aqui, ó, girando aqui, ó. Só que aí ela vai ter uma dificuldade, ela vai corruptir o caminho aqui, ó, e ela vai superaquecer e se estressar no seu interior e vai acabar chorando, porque chorando ou se sentindo muito inferiorizada, porque ela não, a capacitância dela se movimentar está bloqueada sobre a bullying, né? Essa impedância. E essa impedância é sempre carregada de várias figurinizações, vários estereótipos, né? Todos esses estereótipos na mente são portas que se abrem sobre essa indiferenciação de expressão, né? No caso, esses interventores, né, do bullying são portas que abrem na sensibilidade dessa pessoa, colocando ela super sensível, né? Imagina que várias portas, né? E aí essas portas são portas da mente. E aí, com todas essas portas abertas, a escolha que descumprimentaria essa pessoa de movimentar no plano bem não vai conseguir ser feita. Por quê? Porque existem muitos instintos abertos, instintos à flor da pele. E aí esses instintos, eles não conseguem ser destriangularizados, porque eles estão fazendo isso aqui, ó. Não, deixa eu colocar aqui, ó. Eles estão colocando tudo num plano de ideias, né? Aqui, ó. Como se eles fizessem isso aqui, ó. Você tem a escolha, né? E aqui, ó. Só que nessas escolhas você deixa a pessoa sem escolha, né? Você faz um cubo de escolhas com ela aqui, ó. Né? E aí esse cubo ele vai só ser jogado, ele não vai ser rolado, ó, do rolado para o jogado, né? E aí a gente tem isso. Jogado. E aí isso aqui representa o julgado, ó. Esses. E aí o rolado é esse aqui, né? Harmônico. E aí perbato e inversão que se diz acontece assim também, né? Por quê? Porque toda a subjeção sobre um processo leva a pesquisas interioranas ou pesquisas de resolução para apagar essa apreensão subvertida. E aí o percurso da imaginação que está dentro do previsto se desverencia sobre essa imprevisibilidade. E aí existe um consenso de contrações para serem revestíveis
ao comprimento da compressão e da retorno do compasso da trilha. Isso é a tal de hipérbato ou inversão, sabe? Que aí você consegue retornar a diversão. Você consegue inversionar esses dados de contrações gentes-usuárias. E aí você acaba desinserindo esses quadros, né? Essas faces. E aí você retorna a bolar. Né? E aqui fica só as escolhas. Que vão chutar, né? É mais ou menos isso, então, que eu tinha para falar sobre hipérbato. Aconteceu alguma coisa no vídeo, eu não sei se vai colocar o começo sobre alguma falha. Eu vou verificar isso aqui agora, mas eu acho que deu para poder falar sobre essa figura de linguagem com alguns valores, né? Por fim, eu queria mostrar, né, a gente tem as escolhas do caminho, só que existem de partituras que não oferecem essas escolhas, ou elas procuram limitar essas escolhas. E aí a gente tem o que a gente chama de esporte. Desesportar escolhas e importar a invariação de escolhas. Ou seja, a escolha deve ser a eficiência, né? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? O autódromo é uma instalação especificamente preparada para a realização de competições de velocidade ou performance em geral de veículos automotores do automobilismo e motociclismo, que incluem desde caminhões até motocicletas e carros e outros veículos especialmente modificados. Então, nessa questão de utilização de percurso, aqui a eficiência ela limita muito a inversão, né? Ela limita a inversão porque ela coordena sobre esse plano um contrato deslimitado, né? Ou seja, você só tem um parâmetro, né? E nesse parâmetro, né, esse caminho, você só tem uma coisa, e conseguir ser o mais eficiente possível. Outros esportes, né, como o hipismo, é um esporte de prática com cavalos que exige bastante habilidade. É o único em que homens conhecidos como cavaleiros e mulheres chamadas de amazonas competem juntos. Legal. E aí o hipismo, ele também ele é um esporte, ele é um percurso montado, preparado. Porém, nesse preparo de percurso, a gente tem algumas previsibilidades e algumas imprevisibilidades que são levadas em conta sobre o treino dos atletas, né? Então, a eficiência dessas relações aqui, ó, desentregam ao ambiente, né, o percurso, né, o objetivo do percurso, é isso. Então, nesse percurso a gente tem os objetivos. E aí, dentro desses objetivos, né, sempre tem aquela questão desses triângulos. Que bacana. Bom,
E aí nesse circuito fechado também há a deslimitação, né, do poder da inversão. Porém, ela pode acontecer sim, né, dentro das ornamentações dos autores dessa competição. Bom, e é mais isso mesmo, né? Acho que é isso. Bom, então é isso que eu ia falar de hipérbato inversão. Acho que deu para complementar bastante esse figurino de linguagem. Lembrando, né, que toda imagem ela tem várias entradas de percurso, né? Por quê? Porque as entradas de percursos elas são a comprovação sistêmica da sensibilidade do usuário de destacar os contrastes diferentes que são protagonizados para poder fazer não só o balanço, mas a componentização. Então, aqui a gente, por exemplo, a gente tem descompassos do compasso que são conduzidos a nós por volumes, né? E esses volumes são os contornos. Olha só, a gente tem um volume aqui, e aqui a gente contorna para cá, ó, e a gente faz um volume aqui, ó. E todos esses contornos eles desentregarem contrastes nessa superfície. E isso para nós é uma forma de ler. Só que se eu começo a ler por aqui, pode ter um outro desenvolvimento se eu começar a ler por aqui, ó. Por causa dos compassos de desacordo estrutural com os instintos que colaboram com as sensações que a gente busca repousar, destacando na imagem os consensos de contraltos, né, que essas interjeições artísticas fazem, né, contrastando esse plano. E é o que acontece em todos os planos. E a gente tem vários planos, né? Vários planos, olha só. Plano de propaganda de televisão. Esse aqui é mais antigo, né? E é isso, né? Tem vários planos. Vamos pegar aqui, ó. Um plano de mudança de design. Aqui a gente tem textos mesmo, né? Aqui, ó, a gente olha essa daqui, ó. Entende? A importância de subplanos e de contrações em volumes. Só que aqui a gente está vendo em imagens, né? Olha só o quanto essa simetria faz contração na sobreposição da atenção humana, né? O ser humano ele descontrai muito mais em formas simétricas, porque representam semelhança maiores no destacamento das comparações que ele faz nas contrações de desenvolvimento. Bom, eu acho que é isso então. Eita, e aí ele performa-se muito mais o foco em coisas semelhantes, né? Coisas insemelhantes
demora, né, instalar a conexão. Mas quando instala também ele consegue gerenciar bem os parâmetros, buscando focos de simetria, né, que são harmonias, conjuntos harmônicos de valores em um plano. Por exemplo, o conjunto do vermelho, o conjunto do branco, a forma de fazer contrações entre os dois e assim vice-versa. É muito legal esses padrões observados pelos seres. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo sobre figurinos de linguagens. Um abraço para vocês, fui!